Caríssimos, boa noite. Excelente noite a todos vocês. Te perguntar uma coisa. Vocês estão entendendo, pelo menos 70% a 80% do que... Calma aí, presta atenção no que você vai responder. Vocês estão entendendo pelo menos 70% a 80% do que eu estou explicando de processo civil? Sim. Agora arrepiou até o cabelo da unha, meu amigo. Agora eu gostei. Pessoal, olha só. Vamos dar continuidade. E olha só, eu falei contigo no encontro passado sobre litigância de má-fé. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, por quê? Eu falei uma coisa na aula passada, e eu fui querer falar de novo, e acabou que acabou a aula, eu fui indo, esqueci. Então eu deixei para falar hoje, se eu nem dormi direto por conta disso. Ela me fez uma pergunta. Você me fez uma pergunta na aula passada. Só que a pergunta que ela me fez, eu respondi de um jeito que eu deixei todo mundo em dúvida. Eu quero falar para ti o seguinte. Foi sobre litigância de má-fé. Antes de falar o que foi a questão dela, eu quero te lembrar que nós também falamos do ato atentatório, não é? Ato atentatório é quando eu tenho aquelas 3 letrinhas. Quais são as 3 letras? Beleza. O que significa a letra I? Inovação ilegal. Quais são as 2 letras E? Exatidão e embaraço. Tu lembra a litigância de má-fé, né? Procer, qual é o resto do macete? Provocar auto, use o dedo inter, proceder, provocar, alterar, usar, opuser, interpuser, aquela porra todinha. Aqui no ato atentatório tem uma multa. Qual é o valor da multa? Até 20%, não é isso? Beleza. Se você não paga essa multa, eu inscrevo em dívida ativa. Dívida ativa de quem? União e Estado. Beleza, aqui vai para a dívida ativa. Se vai para a dívida ativa, me responde o seguinte. Esse dinheiro aqui, ó, vai para o governo ou vai para a parte? Vai para o governo, é dívida ativa. Aí tem litigância de má-fé. Lembra que aqui tem multa também? Qual é o valor da multa? Superior a 1%, inferior a 10%. Foi aí que veio a pergunta dela. Pessoal, que fique muito claro. O dinheiro que fica com o governo é esse aqui, ó. A multa da litigância de má-fé, ela reverte para a parte. Anota que isso aqui me tirou o sono, tá? Anota. A multa do ato atentatório, isso aqui é para o governo, é dívida ativa. Mas a multa da litigância de má-fé reverte para a parte. Dinheiro, grava isso aqui no teu material. Beleza? Vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou trabalhar contigo agora sobre sucessão das partes e dos procuradores. Eu vou trabalhar também com litisconsórcio, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Eu tenho um colega, oi. Sim. O perdedor ressarcir? Isso. Sim. Ó, pessoal, ó, a pergunta dela foi sobre os honorários de sucumbência que eu falei na aula passada para vocês. Eu tenho um autor, já eu repito a pergunta dela, tá? Eu tenho um autor e eu tenho um réu. Eu disse para ti o seguinte, que para você estar aqui no processo civil, seja como autor, como réu, você tem que estar representado por um advogado. Advogado legalmente habilitado, ok, na OAB. Não falei sobre isso? Então, o autor tem que ter advogado. E o réu também tem que ter o quê? Advogado. Os dois têm que ter advogado. Advogado trabalha de graça? Não, ele vai pedir a grana dele. Então imagina que o advogado do autor falou, bicho, o negócio é o seguinte, eu quero R$1.000. E o advogado do réu falou assim, eu também quero R$1.000. O que acontece? Eu não tenho gasto com um advogado? Eu tenho. Então qual é a ideia original? Porque assim, o novo CPC cagou tudo essa porra aí. A ideia original era o seguinte, filho, eu estou entrando com uma ação porque você fez cagada. Porque se você tivesse andado na linha, eu não teria esses gastos de R$1.000. Do mesmo jeito o réu. Pô, autor, tu me chamou aqui, então por tua causa eu tive que gastar R$1.000. No final das contas,
eu tenho que definir qual dos dois que é vencedor. Caso o réu seja vencedor, ele não tem que ter esse dinheiro aqui se ressarcido, não tem? Se o autor for vencedor, ele não tem que ter esse dinheiro ressarcido? Essa era a ideia. Só que quando eu utilizo essa ideia de devolução do dinheiro, o dinheiro ia para quem? Para a parte. Agora imagina o seguinte, o réu vence. Se o réu vencer, ele é vencedor, o autor ele é perdedor, tranquilo? Só que no processo civil você não vai ver em prova perdedor, você vai ver sucumbente. O que significa sucumbir? Sucumbir significa o quê? Cair. Então sucumbente é o que cai, é aquele que perde. Então se o réu é vencedor, aqui no caso sucumbente é quem? É o autor. Se o réu venceu, é justo que ele fique com esses R$1.000? Não, essa é a ideia. Então o que vai acontecer? O vencedor tem direito de haver do perdedor, do sucumbente, os honorários advocatícios de sucumbência. E foi exatamente aí a pergunta dela, porque olha só, você é réu e você pagou o advogado, não pagou? Pagou. Mas se você venceu, esse autor, além de ter pago aqui os R$1.000 para o advogado dele, ele vai ter que pagar para cá os honorários de sucumbência. A pergunta é o seguinte, o réu, é com o réu que vai ficar esse dinheiro dos honorários? Eu falei para ti na última aula. É com o réu? Não, fica com quem? Lembra que eu falei que fica com o advogado? Ou seja, aí a pergunta dela. O réu, mesmo que seja vencedor, ele entuba esse prejuízo de R$1.000, porque o dinheiro da sucumbência não vai para o bolso dele, vai para o bolso de quem? Do advogado. Então ele sempre vai ficar com esse prejuízo. Mesmo ele sendo vencedor, o dinheiro não fica com ele. O que você pode fazer na prática é o seguinte, você pode pegar e entrar com uma ação por danos materiais por conta de prejuízo. Agora, se o juiz vai dar ou não, aí são outros 500, tá? Mas lembra, honorário de sucumbência, o dinheiro fica com o advogado. E a pergunta dela foi, se o réu for vencedor, ele paga o advogado e fica com esse prejuízo? É isso mesmo, porque os honorários de sucumbência não vai para o bolso do réu, vai para o bolso de quem? Do advogado. Grava o seguinte, advogado vencedor recebe 2 vezes. Tu entendeu por que eu estou falando que ele recebe 2 vezes? Advogado vencedor recebe 2 vezes. Por que ele recebe 2 vezes? Ele recebe da parte que contratou e ainda pega a grana dos honorários de sucumbência. Grava isso que você não erra. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Matei aqui. Eu estava falando com um professor que ele com um colega que ele é professor de processo civil, tá? Ele não é daqui do estado de Rondônia. Aí eu estava batendo um papo com ele hoje, ele perguntou o seguinte, Ridson, tu vai dar aula de que hoje? Eu falei, processo civil. Aí ele falou assim, que matéria? Aí eu falei, eu vou dar sucessão, substituição das partes dos procuradores, litisconsórcio, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Ele falou assim, bicho, tu é doido, como é que tu consegue? Eu falei, não, porra, dá. Não, Ridson, é impossível. Para falar de litisconsórcio eu preciso de pelo menos 2 aulas. Eu falei, calma aí, filho. Você vai dar 2 aulas de litisconsórcio lá na faculdade, que tu dá aula lá, porra. Lá, para concurso não dá. Aí eu expliquei para ele, concurso público você tem que ter foco naquilo que cai. Porque se eu pego um tema como litisconsórcio, e aí vai o aviso quem está estudando por videoaula PDF, tá? Pessoal, você que está estudando por videoaula, às vezes você pega um tema desse como litisconsórcio, só esse assunto aqui tem 10 horas de aula. Só este assunto, velho, você está louco? Litisconsórcio, e entende o esqueminha que eu vou te passar, que é só isso, e lê o artigo 113 e 118, acabou. Você fecha a prova de técnica e analista e ponto final. Não tem frescura, tá? Então vamos trabalhar aqui. Primeiro eu vou trabalhar contigo sucessão das partes e dos procuradores. Tem que ler o artigo 108 ao artigo 112. Tem que ler. Oi. Oi, Renata. Pergunta da Renata. Depois dizem que não estão entendendo porra nenhuma de processo civil, né? Estão entendendo sim. Imagina o seguinte. O autor, ele perdeu, não perdeu? Se ele perdeu, ele não tem que ressarcir? Tem. Agora a pergunta é, e se ele for liso? Se ele for beneficiário da justiça gratuita, apresentar aquele atestado de pobreza, ele vai devolver? Ele não vai porque ele não tem o quê? Não tem dinheiro. Mas eu vou até falar que
essa situação dele não pagar fica paralisado, congelado pelo período de 5 anos, tá? Mas aí não tem como ele pagar, beleza? Agora olha só, vem cá comigo. Sucessão das partes e dos procuradores. E aqui entra um ponto importante. Nível médio e nível superior. Sucessão das partes e procuradores e substituição processual. São nomes muito próximos e que causam confusão. Diz o seguinte, quando eu trago na tua cabeça a palavra herança, quando eu falo em herança, qual dessas duas palavras que mais se associam, que mais se aproximam de herança? Tenta fazer uma ligação na tua cabeça, tipo assim, qual a palavra que chega mais próximo de herança? Qual das duas? Tranquilo a respeito disso? Por quê? Porque toda vez que falar sucessão e substituição, eu quero que você lembre de herança. Por quê? Porque aí você vai matar na prova. Porque se eu pegar e falar bem assim, na substituição, o substituto processual age em nome próprio defendendo o direito alheio. Já na sucessão processual, o sucessor age em nome próprio defendendo o direito próprio. Tu entendeu o que eu falei? Tu não vai entender porra nenhuma com essa explicação. Agora, se eu pegar e te explicar o seguinte, ó, tá aqui um autor. E esse autor, ele entra com uma ação, digamos, contra a União, tá? Contra a União. E ele entra com uma ação contra a União pedindo, sei lá, 20 mil reais. Ele quer 20 mil reais. Do quê? Sei lá, ele quer 20 mil reais. Quer 20 mil reais porque a União fez cagada, um policial rodoviário federal bateu no carro dele, ele foi atropelado por um policial militar, sei lá, ele quer 20 pau da União. Aí ele entra com a ação. Ele é autor, a União é o quê? É ré. Até aí tá tranquilo? O que vai acontecer? O processo acaba rapidinho? Não, o processo demora pra cacete, não é? Demora pra caramba. Agora o que vai acontecer? O autor, ele está no processo já há 2 anos. E o processo não acabou. E após 2 anos do início do processo, esse autor falece, ele morre. A pergunta é, se o autor morrer, o processo vai ser extinto. Certo ou errado? Lembra que eu estudei sentença contigo? Faz tempo. Eu falei sentença com mérito e sem mérito. Eu te trouxe um macete da sentença com mérito, que é o PhD. Pedido, homologação, decadência e prescrição. Lembra? Quando eu falei na sentença, eu não falei morrer. Eu não falei que morte dá caso de extinção do processo. Eu não falei. Quando eu tenho a morte da parte, sabe o que o juiz vai fazer? O juiz vai suspender o processo. É um caso do quê? De suspensão. Porque para. Isso, mas para que eu vou parar? Eu vou parar para analisar. Porque pelo seguinte, se esse cara que morreu tem direito a 20 mil reais, se ele morreu, o direito não é mais dele. Porque você tem capacidade de direito a partir do momento que você nasce com vida. E onde que acaba? Quando tu morre. Só que a pergunta é, se ele morrer, esse dinheiro fica para o governo? Para quem que vai esse dinheiro? Para os herdeiros sucessores. Eu nem expliquei. Isso é um caso de sucessão ou substituição processual. Tranquilo? Por que é sucessão processual? Porque está ocorrendo o seguinte. No curso do processo, eu tenho uma parte que está saindo e outra que está entrando. Eu estou tendo o quê? Sucessão processual. E o exemplo clássico é quando eu tenho o quê? É quando eu tenho morte, que é o caso que está no CPC, é o caso que cai em prova. Mas para a gente fechar tudinho, inclusive o que estava lá na parte de sentença, vem cá comigo. Vocês entenderam até aqui? Se não entendeu, para a porra da aula, velho. Para a porra da aula. Então o que vai acontecer? O cara morreu, o juiz vai suspender. E ele vai suspender para quê? Para saber se esse direito aqui, se eu posso passar para os herdeiros, se é um direito transmissível ou se é um direito intransmissível. Por que vai acontecer? Se for um direito transmissível, o juiz suspende para arrumar. Ele suspende, aí sai o morto e entram quem? Os herdeiros. Os sucessores, isso aqui é a hipótese do quê? Sucessão processual. Agora eu te pergunto, os sucessores herdeiros sempre entram? Imagina que aqui não tem 20 mil reais. Imagina que o autor é marido. Imagina que aqui não é união. Vamos botar aqui a Zélia. A Zélia, coloquei como ré, mas ela é a esposa. Aí o que acontece?
eles estão no processo de separação. Processo de separação. Se eles estão no processo de separação, com 2 anos ele morre. O direito dele de se separar passa para o filho? O filho vai se separar da mãe? Não tem lógica. Eu quero que tu entenda o seguinte, parece louco, né? Quero que você entenda o seguinte. Quando a pessoa morre, é sempre que o herdeiro vai entrar? Não, ele só vai entrar se for um direito transmissível. Hudson, e se for um direito intransmissível? E se for uma ação intransmissível? Se é intransmissível, aí sim o juiz extingue o processo. Mas será que ele extingue com mérito ou sem mérito? Não entendi, não escutei. Sem mérito. Deixa eu ver se tu entendeu mesmo. Olha só. Tem uma pessoa, essa pessoa falece. Se essa pessoa falecer no curso do processo, o direito que ela tinha nesse processo sempre passa para os herdeiros. Certo ou errado? Só passa para os herdeiros se o direito for transmissível. Se o direito for transmissível, o morto sai e entra o herdeiro. Essa situação de no curso do processo o morto sai e entra o herdeiro, o nome disso é sucessão processual ou substituição processual. Sabe o que eu pedi para tu lembrar da herança? Porque quando eu te expliquei, na verdade sai o morto e entra o herdeiro, não está ocorrendo uma substituição? Aí a negada erra na prova por conta disso, porque faz associação. Então lembra de sucessão, herança, sucessão que você não erra. E se o direito fosse intransmissível? Se a ação fosse intransmissível, eu teria sucessão processual? Sim ou não? Não. Se o direito fosse intransmissível, eu não teria sucessão, eu teria o quê? Extinção. Agora preste atenção na merda. Olha o que eu estou falando para ti. Eu estou falando para ti que em caso de herança, se no curso do processo houver morte e o direito for transmissível, eu terei uma sucessão processual. Mas caso o direito seja intransmissível, eu teria extinção processual sem análise de mérito. Esse texto que eu falei para ti é extremamente técnico. É extremamente rebuscado. E eu acredito que você entendeu. Então, quando você chegar em casa, fala com teu marido, com teu namorado. Amor, vamos brincar. E desenha, namor. Desenha 2 pessoas. Está aqui, ó. Autor e réu. A pergunta é a seguinte. Se uma das partes morrerem, sempre os herdeiros entram. Certo ou errado? Errado. O herdeiro só entra se eu tiver diante de um direito que for transmissível. Se o direito é transmissível e o herdeiro entra, é um caso de sucessão ou extinção? Sucessão. E se for um direito intransmissível, é um caso de sucessão? É um caso do quê? Extinção. Com mérito ou sem mérito? Porque com mérito é o PhD, entenderam? Se tu não entendeu, lasco pro teu lado, hein, que eu vou passar. Oi. Isso é o direito personalíssimo. Exatamente, ó. Vocês podem até anotar isso. Se ela meter na prova a palavra personalíssimo, é que é só meu que não transmite. Beleza, pessoal? Então, só, matei aqui. Vocês entenderam mesmo? Vocês estão com fuleiragem com a minha cara. Entenderam mesmo? Agora que vocês entenderam, vamos falar da substituição processual. Em substituição processual, sabe o que eu vou te lembrar? Direito das pessoas com deficiência. Direito das pessoas caceta. Diacho. Quero falar rápido, enrola a língua. Direitos das pessoas com deficiência, meus amigos, é um tema bem simples, tranquilo, nós não temos dificuldade, não é isso? Eu tento falar devagar, não consigo. Puta merda, caceta, que bosta. Mas direitos das pessoas com deficiência é tranquilo, não é? Vocês lembram que em direito das pessoas com deficiência, o professor de PCD falou para ti sobre o tal do Ministério Público? Lembra? O Ministério Público, sempre que tiver PCD, ele vai estar no processo, sempre. Ah, mas o PCD é autor, não interessa. O MP ou está como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Agora o que vai acontecer? Imagina que nós temos aqui uma grande rede de empresas, e esta grande rede de empresas falou o seguinte, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou obedecer às regras de acessibilidade. Porque a minha empresa aqui não é para pessoa com deficiência não. É só para pessoa normal. E quando tu fala pessoa normal, tu está sendo discriminador, né? É só para pessoa normal.
E o Ministério Público fala, ah, é, filha da mãe? Tu vai ver. O Ministério Público é autor. E ele entra com uma ação contra essa empresa. E a empresa, ela é o quê? Ré. Só que o Ministério Público entra com a ação não defendendo o direito dele. Ele não quer aumento dele. Ele não quer mudar o horário de jornada. Ele está defendendo o direito das pessoas com deficiência. Ou seja, o Ministério Público é o autor. Ele está agindo em nome próprio. Mas ele está defendendo o direito próprio? Não, ele está defendendo o direito o quê? Alheio. O nome disso é o quê? Substituição processual. Preste atenção que pelo nome tu confunde. Só que se tu lembrar da herança, tu não erra. O que é substituição processual? É quando eu tenho uma parte que age no nome dela. E sabe por que eu falo que age no nome dela? Porque se o Ministério Público agir com dolo ou fraude, ele toma porrada. Ele está agindo no nome dele. Se ele fizer cagada, quem toma porrada é ele, não é o PCD. Como é que eu vou responsabilizar o PCD se ele não está no processo? Só que ele age em nome próprio, não defendendo o direito próprio. Defendendo o direito o quê? Alheio. Me responde o seguinte. Isso sempre pode acontecer? A substituição processual, ela é regra? Ela sempre pode ocorrer ou é exceção? Exceção, já falei contigo. Por quê? Eu trouxe o seguinte exemplo. Se a minha amiga tem um direito, o direito é dela e acabou. Ponto final. Eu não posso entrar na justiça entrando e falando, seu juiz, eu sou o autor. O que tu quer? Eu quero o direito dela. Isso não pode, porque o que vai acontecer? Regra, o autor tem que ser o dono do direito. Vocês lembram que eu falei isso? E eu falei para ti o seguinte, legitimidade, ela tem a ordinária, que é a regra, e ela tem a extraordinária. O que é legitimidade ordinária? O autor é o dono do direito. O réu é responsável pela obrigação. E o que é legitimidade extraordinária? É quando o autor não é dono do direito. É quando o autor está no processo, apesar de agir em nome próprio, está defendendo o direito o quê? Alheio. Então, se ela colocasse na prova bem assim, a substituição processual é sinônimo de sucessão processual, legitimidade ordinária ou legitimidade extraordinária? Não ouvi? Extraordinária. E se eles colocassem em mim assim na prova? A Defensoria Pública para a promoção dos direitos humanos, a Defensoria Pública para a promoção de direitos humanos, entra com uma ação em benefício de determinada categoria social. Repito, a Defensoria Pública para a promoção de direitos humanos, ela entra com uma ação em prol de determinada categoria. O exemplo que eu estou te dizendo é de sucessão processual ou substituição processual? O exemplo que eu estou te dizendo, já que é substituição processual, é legitimidade ordinária ou extraordinária? E se no curso do processo, uma das partes venha a falecer, e eu estiver diante de um direito disponível, e o sucessor entra, o herdeiro entra, como é que é o nome disso? Tranquilos? Entenderam o que é sucessão processual? Entenderam o que é substituição? Caiu em prova aqui no estado, não faz muito tempo não. Aqueles concursos que a FGV fez, vocês lembram? Caiu lá. O Ministério Público, olha a pergunta igualzinho. O Ministério Público, quando ele entra com uma ação para poder defender direito das pessoas com deficiência, ocorre, letra A, sucessão processual. Letra B, substituição processual. Letra C, frescura, porque o resto é tudo leseira, né? Sucessão, substituição. Substituição, tranquilaço. Substituição ou legitimidade o quê? Extraordinária. Lembrando o seguinte, pessoal, olha. A substituição, ela é regra ou exceção? Ela só vai ocorrer nos casos previstos onde? Em lei. Porque regra, você tem que agir em nome próprio, defendendo o direito próprio. Beleza. Agora olha só. Outro ponto importante, que também está dentro do assunto e já fecha aqui depois de advogado, é a alienação da coisa ou direito litigioso. Deixa eu apagar aqui para fazer o desenho, que fica melhor para você entender, visualizar. Pessoal, hoje o Exército PhD está fazendo 2 anos de aniversário, ó. 2 anos, velho. Olha, a gente quando eu falo a gente, é porque assim,
No modo de pensar nosso, Exército PhD não é professor administrativo, não. Quando eu falo a gente, é a gente. Que isso aqui é um corpo só. Sem vocês a gente não é nada, tá? A gente luta, briga, etc. e tal, por vocês, né? E assim, a gente está num momento de crise, né, no Brasil e etc e tal. Quando nós conversamos e falamos o seguinte, não, pô, vamos abrir essa sede lá no centro. A maioria das pessoas falaram o seguinte, vocês estão malucos, o Brasil está em crise. Tem quase 14 milhões de desempregados, ninguém está fazendo investimento. A gente conversou e falou o seguinte, não, pelo contrário, a gente quer investir no estado de Rondônia, para gerar emprego. Foi publicado, porque nessa parte não é minha parte, tá? Minha parte é pedagógica aqui dentro. Foi publicado na fanpage a respeito para contratar. Vocês não fazem ideia a quantidade de currículos que foram recebidos. Vocês não têm noção. Eu não fazia ideia que estava desse jeito a situação de desemprego. Está pior do que eu imaginava. Então, assim, a ideia de ter feito isso é investir, circular riqueza, pagar imposto, que é tudo direitinho, empregar gente e assim sucessivamente, porque a gente acredita na nossa terra. A gente acredita no estado de Rondônia. A gente quer investir aqui, a gente acredita em vocês. Por que a gente poderia fazer? A gente poderia simplesmente, a gente é analista, a gente é servidor público, a gente poderia fazer o seguinte, foda-se, velho. Vamos curtir a vida, velho. Vamos pra praia, vamos não sei o quê. Não, velho, isso não me traz felicidade. Essa vida para mim não me deixa feliz. Para mim, velho, eu tenho que ajudar minha terra, eu tenho que ajudar meu povo, eu tenho que ajudar minha família. Então, para mim, o que me faz feliz é estar aqui. Porque eu não acredito que aquele cara lá de cima pegou e me tirou da merda, velho. Porque eu estava na merda mesmo, né? Me tirou da merda, para hoje eu estou aqui dando aula para ti, velho. Então, simplesmente ele pegou, velho, tá aqui, o caminho é esse. Só que indiretamente eu tinha que ter consciência que se eu sei o caminho, eu tenho a obrigação de dividir contigo. É o mínimo que eu faço como forma de agradecimento. E olha, eu vou lutar muito pelo meu povo rondoniense. Quem me conhece sabe, eu levo a bandeira do estado, eu levo a bandeira da região, eu levo a bandeira do nosso país, aqui dentro do coração. E nós vamos investir sim, porque a gente tem que acabar com esse negócio de desemprego. E são 2 anos de muita luta, muitas aprovações. E em breve, essa semana agora foi bem legal, porque essa semana foram 5. Tiveram 5 alunos nossos nomeados para o cargo de analista. 5. E assim, 2 federais e 3 estaduais. 5 nomeados para cargo de analista e 3 deles eram candidatos, tipo assim, ficava batendo em nível médio, não dava certo. Meteu a cara para superior, passou. E assim, cara, e as mensagens que as pessoas mandaram, tipo assim, obrigado porque a minha vida mudou. Está aqui, é para isso que o Exército PhD nasceu. É para isso aqui, para mudar a tua vida. O Exército PhD não nasceu para chegar aqui e encher o quadro de informação, não. O Exército PhD, ele entrou aqui em Rondônia, em Porto Velho, e hoje, graças a Deus, com os cursos online, a gente tem em todas as regiões do Brasil, pessoas estando com a gente, foi para mudar vidas. Foi para pegar aquela pessoa que, está passando 1 ano, 2 anos, não passa em concurso, não, bora, aguenta. No 3º ano ela passa. Tem gente que vai passar em 6 meses, mas ter fé, velho, ter segurança. Então, nossa meta é isso aqui, Óbvio, vai chegar o momento que, velho, eu dou aula há 10 anos, tem hora que o corpo não aguenta, velho. O corpo não aguenta, mas eu vou ficar velhinho. Porque eu ainda vou dar aula para teus filhos. Escreve o que eu estou te falando. Tu vai ser federal, eu vou dar aula para teus filhos. Quando o teu filho fizer 17, 18 anos, ele fala assim, ai mãe, eu estou pensando em fazer a faculdade X. Aí tu coloca a mão na cabeça, puta merda. Se tu fizer a faculdade X, tu vai ganhar 1.000 conto por mês, caceta, velho. E se tu conseguir. Então, caraca, meu filho, tu não vai fazer essa faculdade X, não. Vá lá estudar com aquele velhinho. Tá vendo aquele velhinho lá, que está subindo o trem? Vai lá, velho, vai lá. Que ele vai te falar umas coisas, você vai ficar igual a mamãe, igual ao papai. Mamãe e papai ralou pra cacete, mas hoje é federal. Eu posso até te pagar essa faculdade particular. Não vai te ganhar 1.000 conto, não, meu filho. Vai lá ser um técnico de TRT. Eu vou dar aula para teus filhos. Aqui no Exército PhD eu tive essa oportunidade. Tem uma mãe, eu dei aula para a mãe, e a mãe passou em 4 concursos. A mãe, ela veio falar comigo, sabe o que ela me falou? Foi uma das coisas que mais me tocou. Ela falou o seguinte, Ritson, eu sou velha. Tem um monte de gente novinho. Eu falei, velho é o caralho. Eu falo desse jeito mesmo. Velho é o mundo, não tem porra de idade não. Se você meter a cara, você consegue. E ela ficava meio assim, foi-se embora. Tem uma segunda aluna que também veio com esse papo de ser velha. Eu só não vou dizer qual foi o concurso que ela passou, porque tu vai matar. Mas ela passou em primeiro lugar no concurso, velho.
Ah, porque eu sou velha, toma ele primeiro lugar no concurso. E essa que passou, sem ser essa de primeiro lugar, a outra, a filha dela fez 17 anos, aí ela trouxe a menina para estudar aqui. Botou a menina para estudar 17 anos, primeiro concurso passou na Defensoria Pública. Falei, puta que pariu, que merda, velho, que coisa. Então só, olha a ação, a mudança que ocorre na vida das pessoas, né? E era uma família, tu sabe qual era a renda per capita dessa família? Era isso aqui por mês, ó. Era isso aqui a renda per capita. R$1.000 por mês a família vivia com isso aqui. Olha a mudança, velho, olha a mudança. A menina, ela ficava com vergonha de pedir bolsa, velho. Que ela pedia e não conseguia pagar e tal. Olha a mudança que teve na vida dela. E isso aqui, velho, que move a gente, ó. Enquanto eu tiver energia, e eu peço para Deus me dê muita saúde, velho. Eu peço que Ele me dê muita saúde, tá? Porque eu quero ter saúde para estar contigo. O dia que tu chorar junto contigo. E no dia que tu tomar posse, te dar um abraço forte pra caralho. E ouvir de ti, valeu a pena. E olha, isso aqui para mim é certo. Beleza? Então vamos para cima, pessoal. Ai, caralho, velho. Quase que eu choro nessa porra agora. Vamos lá. Olha só. Alienação de coisa ou de direito. O que é alienar? O que significa alienar? Vender. Tu pode vender tuas coisas? E teu corpo? Você pode não? Pois é. Olha só. Presta atenção numa coisa. Tem coisa que eu posso vender, tem coisa que eu não posso vender, não é isso? Pois é. Vamos fazer o seguinte. Nós estamos no processo. E no processo, eu estou discutindo aqui sobre esta caixa aqui. Quem que é o dono da caixa? É o réu é dono da caixa. E o autor, ele está reivindicando o direito sobre a caixa. Os dois estão saindo no cacete sobre o quê? Sobre a caixa. Mas no papel, no documento, o dono da caixa é o réu. E o réu fala o seguinte, ei bicho, se a parada está no meu nome, eu vou vender essa caceta. E o réu vende a caixa para uma terceira pessoa. E está aqui ela. A pergunta é o seguinte. Esse é o autor, esse é o réu. Se o réu vender a coisa que é objeto aqui. Se o réu vender esse direito, o réu sai do processo e entra o comprador. Certo ou errado? Segundo o Código de Processo Civil, a alienação da coisa ou direito não altera a legitimidade. Agora, que você sabe o que está escrito no CPC, me responde. Se ele vender, ele sai e o terceiro entra. Certo ou errado? Errado, porque mesmo que você venda, o simples ato de vender não altera o quê? A legitimidade. Pelo seguinte, tu está vendo o autor? O autor entra com ação contra quem ele quiser. Então ele não pode ser obrigado a ter um réu, esse terceiro, que ele não quer. Se ele quer esse aqui, ponto final. Ah, mas tu vai perder, dane-se. Ele entra com ação contra quem ele quiser. Então se ele quer esse réu. Para esse terceiro entrar, somente se o autor der o quê? O consentimento. Então o CPC fala o seguinte, o adquirente, quem dos dois é o adquirente? O réu ou o terceiro? O adquirente ou o cessionário. Por que ela fala cessionário? Porque em vez de vender, eu posso fazer um contrato de cessão. Eu vou explicar para ti o que é cessão? Não. Só vou explicar para ti o seguinte. Na cessão, tem uma pessoa que cede e tem uma pessoa que recebe. A pessoa que cede é o cedente. E a pessoa que recebe? Cessionário. Então o que vai acontecer? O adquirente ou cessionário, ele não pode entrar no processo sem o consentimento da parte o quê? Contrária. Então se ele colocar bem isso na prova. A alienação de coisa ou direito nunca pode alterar a legitimidade. E agora? Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Está errado. Está errado porque pode acontecer. Quando que pode acontecer? O que precisa para acontecer? Esse aqui tem que consentir. Ou seja, esse aqui tem que falar, ah, tu vendeu, safado, não te quero mais, eu quero você. Se ele fala isso, altera. Fechou até aí? Então gravei. Outro ponto importante. Caso esse adquirente ou cessionário, ele comprou ou recebeu a cessão, está aqui ele. Caso ele tenha comprado, ele fica com interesse no processo? Fica. Aí ele chega aqui com o autor e fala bem assim, ei autor, deixa eu ficar como réu, tira esse camarada, pô. E o autor não fala, eu quero ele. O autor é obrigado a consentir desse camarada entrar? Não é obrigado. Eu posso falar, eu quero ficar com ele. Eu quero ele, ponto final.
Se o autor recusar o ingresso desse terceiro, o terceiro não pode ser réu, ele não vai ser réu. Mas ele pode ser o quê? Terceiro. Ele pode atuar como assistente litisconsocial. Calma aí, Ritsu, que eu não entendi porra nenhuma, a minha cabeça tá uma merda, tu tá falando um monte de coisa difícil. Então tá, aqui ó, eu sou pai dela, hipoteticamente, né, e etc e tal, eu sou pai dela, beleza. Só que eu entrei com uma ação, se eu entrei com uma ação e eu tenho um direito, se eu falecer no curso do processo, eu saio e ela entra. Qual é o nome desse instituto? Sucessão processual. Agora eu virei promotor de justiça. Eu sou promotor de justiça, Ministério Público, e eu resolvi entrar com uma ação para proteger o interesse de todos os trabalhadores da categoria tal. Não foi para mim, foi para os trabalhadores. Isso é legitimidade ordinária ou extraordinária? Extraordinária ou sucessão ou substituição? Substituição. Agora olha só, eu sou autor e ela é ré. E nós dois estamos saindo no cacete por conta desse pincel. Mas o pincel está comigo. Deixa eu inverter. Ela é autora, eu sou réu. O pincel está comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender para ela. Pega. Pode segurar, fica com medo não. Tá aí. É porque o pessoal fica, eu vou bagunçar. Eu tenho vontade de bagunçar contigo aí, não vou te riscar todinho, não tu vai ver. Mas ó, ela é autora, então tá aqui o processo originário. Mas eu vendi para ela. A pergunta é, o simples fato de eu vender o objeto para ela, faz com que eu saia do processo e ela entre, certo ou errado? Errado. Mas ela pode entrar? Para ela entrar precisa do quê? Consentimento. Ela é obrigada a dar o consentimento? Ela não. Agora a pergunta é, se ela falar, eu não te quero. Ela falou, tu vai continuar aí. Ela quer que eu seja o réu. Ela não pode fazer nada no processo, certo ou errado? Errado, ela continua como terceiro. Ela pode ser o quê? Assistente litisconsocial. Viu como é que as palavras difíceis vão se encaixando na tua cabeça? Tu vai devagarzinho? Só fechando aqui. Independentemente de qualquer jeito, quando o juiz for dar a sentença, os efeitos da sentença eles se estendem para o terceiro. Beleza, Tei? Fechou, entendeu? Só para matar aqui, ó. Advogado. Pessoal, no curso do processo, tu pode botar o teu advogado na rua? Tu pode revogar, falar, advogado é muito ruim, não quero você não, quero outro. Você pode ou não pode? Pode. E o advogado, ele pode sair do teu processo? Pode, mas ele pode abandonar o processo? Então toma muito cuidado com o seguinte. Sobre o advogado, a parte pode revogar o mandato que ela outorgou a quem? Ao advogado. Só que eu quero te lembrar uma aula que eu falei para ti sobre capacidade. Eu falei que a gente tem a capacidade de direito. Eu falei que a gente tem a capacidade processual, a capacidade de exercer o direito. E eu falei sobre a capacidade o quê? Postulatória. No processo civil, para o processo estar ok, todo bonitinho, a capacidade de direito tem que estar ok, a capacidade processual tem que estar ok, e a capacidade postulatória também tem que estar ok. Ok. Se o processo estiver com um problema na capacidade processual, o que o juiz faz? Para o processo. Se o processo estiver na capacidade postulatória algum problema, o juiz para o quê? O processo. Porque o processo tem que estar com todas as capacidades certinhas, beleza? Agora olha só. Você tem um autor, e o autor entrou com uma ação contra o réu. Tem que ter advogado e tem que ter o quê? Advogado. A pergunta é, este autor pode se livrar desse advogado, falar não te quero mais? Pode. Ele se livra do advogado e fica 15 dias no processo sem advogado para depois contratar outro. Isso está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Por que está errado? Porque se ele ficar 15 dias sem advogado no processo, eu vou estar com problema no quê? Na capacidade. Qual capacidade? Postulatória. E eu posso ter problema de capacidade postulatória? Eu não posso. Ritsu, mas no meu CPC está escrito 15 dias. Calma que eu vou te explicar. Eu quero que você entenda o seguinte. A parte, quando ela revoga o mandato outorgado ao seu advogado, ela tem que indicar outro no mesmo ato. Ou seja, tira um, coloca outro. Porque se ela não fizer isso, ela vai ficar com problema na capacidade o quê? Postulatória. Vamos dizer o seguinte, o juiz vai conseguir visualizar isso na hora?
Ele vai, não vai porque até o processo chegar na mão do juiz, o que vai acontecer? Quando o processo chegar na mão do juiz, o juiz verifica que a parte, ela demitiu o advogado, ela falou, não quero mais você. Só que já faz um tempão e ela não contrata outro. O que ele vai fazer? Ele vai paralisar. Mas o que vai acontecer? Antes dele paralisar, ele vai esperar um prazo. E esse prazo é do quê? De 15 dias. Ritson, entendi porra nenhuma. Fica tranquilo que é você e 99% das pessoas que estão estudando processo civil. E outra coisa, quem faltou aula hoje para assistir jogo de futebol, tomara que o time perca, tá? Tomara que o time perca, porque filho, tu perdeu a explicação disso daqui, ó, já era. Não tem volta não. Entenda o seguinte, se ele perguntar na prova, a parte revoga o mandato do advogado. Qual é o prazo que ela tem para contratar outro? O que tu marcaria? Qual é o prazo? Não tem prazo. Ela tem que contratar no quê? No mesmo ato. Essa parada de 15 dias é para o juiz. O juiz que vai ali, após 15 dias, não apareceu o advogado, e eu te explico o sentido desses 15 dias. É porque, às vezes, a parte demitiu esse advogado, imagina que o nome dele é advogado A, e ela pegou e contratou o advogado B, contratou. Só que o advogado B já está contratado, mas ele ainda não apresentou a procuração no processo. Aí o juiz fez, vai que contratou, né? Então o juiz espera o quê? 15 dias. Mas ela não tem 15 dias para contratar outro advogado. Tem que contratar outro no mesmo ato. Entenderam, pessoal? Beleza. E se for o inverso? E se for o advogado que não quer mais a parte? O advogado pode renunciar. Mas para ele renunciar, ele tem que provar que ele comunicou a parte. Ele tem que provar. Para quê? Para não acarretar prejuízo. Eu tenho que falar, ó, parte eu não te quero mais. Por que eu tenho que falar? Para ela contratar o quê? Outro. Só que ela não vai conseguir contratar outro no mesmo ato. Por conta disso, caso o advogado renuncie, ele tem que provar a comunicação e continuar no processo por 10 dias, que é o tempo para dar para ela contratar um advogado. Sempre ele continua no processo? Não. Ele só continua se for o quê? Necessário. Beleza? Outro ponto importante. Esta prova de comunicação, ela tem uma exceção, tem um caso que você não precisa dar, que é quando eu tenho o quê? Vários advogados. Se já teve alguém que contratou advogado aqui, sabe do que eu estou falando. Normalmente você contrata um advogado, aí quando você vai ler a procuração, não está só o nome do advogado que você contratou, tem uns 10 advogados. Aí tem lá advogado A, B, C, D, E e F. Tem 6 advogados na mesma procuração. Aí o que acontece? Esse advogado fala, ó, não quero mais, vou sair do processo. Se o advogado A sair do processo, tu está com a capacidade prejudicada? Tu não está. Então, se tu não está com a capacidade prejudicada, eu vou precisar dessa prova da comunicação, comunicar 10 dias, eu não vou precisar. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Essa porra aqui é fácil? Fala a verdade, isso aqui é fácil? Se tu estiver sozinho assim em casa, não é uma merda? Como que tu vai entender isso? Com exemplo, o que eu falei, quem faltou aula hoje, velho, vai dar merda. A minha amiga que está me olhando assim com aquela cara, tipo assim, caralho, que porra doida é essa do cão, velho, né? Então, para minha amiga aqui, tá nós dois. Ela é autora, eu sou réu. Ela é autora, eu sou réu. Beleza. Você é autora, do teu lado está tua advogada. Tu é autora, do lado está tua advogada. Minha advogada está aqui quietinha, deixa ela aí na boa. Está ali ela com a advogada dela, a pergunta dela. A parte, ela pode revogar o mandato da advogada? Pode ou não pode? Pode. Ela pode revogar. Mas se ela revogar o mandato da advogada, ela tem quantos dias para escolher outro advogado? Quantos dias? Nenhum, que ela tem que indicar outro quando? No mesmo ato. Mas o que vai acontecer? O juiz aqui, ele não sabe se ela contratou outro advogado, não é? O juiz aqui espera quantos dias? Entenderam até aí? Agora pergunta, e se a advogada não quiser a parte? Ela pode? Pode. Se a advogada não quiser a parte é obrigada a contratar outro advogado no mesmo ato. Certo ou errado? Errado. Porque você, advogada, para você renunciar, eu preciso de 2 requisitos. O primeiro requisito, ela tem que provar o quê? A comunicação. Sempre precisa dessa prova de comunicação, certo ou errado? Além de provar a comunicação,
você tem que continuar no processo, se for necessário, por quanto tempo? Entenderam, pessoal? Entenderam? Vou dizer uma coisa, tu está vendo isso hoje, se tu não revisar em 24 horas, fudeu. Se tu deixar uma semana para revisar, você vai querer lembrar os exemplos que eu dei, tu não vai conseguir associar. Revise esse tema em 24 horas, que ele não é fácil. Mas olha, era a única parte que era mais enrolada da aula. O resto é tranquilo, que eu vou falar agora contigo sobre litisconsórcio. Artigo 113 e artigo 118. Ritz, o que é litisconsórcio? É tamo junto. Tamo junto no mesmo processo. Litisconsórcio é quando eu tenho mais de um autor ou mais de um réu no mesmo processo. Ou então um bolo de autores e um bolo de réus no mesmo processo. A pergunta é o seguinte. O litisconsórcio pode ocorrer em qualquer caso. Você pode chegar lá, aparecem 3 réus que nunca se viram na vida. 3 autores que nunca se viram, que não tem nenhuma relação. O litisconsórcio pode ocorrer em qualquer caso, certo ou errado? É errado. Para ocorrer o litisconsórcio, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro, eu tenho que ter comunhão de direitos ou obrigações. Ou então, conexão pelo pedido ao caso de pedir. Que conexão pelo pedido? Vários autores, vários réus, é o mesmo pedido, é o mesmo fato. Ou então afinidade. Para a prova eu só quero que você grave o seguinte. Comunhão, conexão ou afinidade, só. Porque se eu falo comunhão, conexão ou afinidade, eu te pergunto, eu posso ter litisconsórcio sem existir nenhum elo de ligação entre as partes? Não, porque eu tenho que ter pelo menos o quê? Comunhão, conexão ou afinidade. Não tem que gravar a porra toda não. São essas 3 palavras. Comunhão, conexão ou afinidade. Como assim, Ritson? Olha aqui, ó. José vem de Avon. José vem de Avon. José vem de Avon e ele vendeu Avon para o Pedro. E Pedro cobrou o quê? Comprou aquele Rolon 24 horas. É 24 horas ainda isso aqui? É? Quer dizer que vocês não usam desodorante da Avon? É quantas horas esse desodorante da Avon agora? 48, né? Descobre as coisas, foi assim mesmo, né? Então, ó, José vendeu desodorante da Avon para o Pedro de 24 horas. Só que Pedro é o caloteiro, deu cano. Deu calote, tá quanto esse desodorante 24 horas da Avon mesmo? Aí vem dizer que vocês usam o quê? Usa o Dove, spray, duvido, né? Dizendo, quanto é que será que está essa porra? Uns 5 reais? Será que tem uns 5 reais? Então, olha só, José vendeu Avon para Pedro, vendeu o desodorante Rolon de 24 horas por 5 reais. 5 reais. Beleza. Aconteceu. Maria, também é vendedora. Cara, eu não sei escrever Tapaué. Como é que se escreve Tapaué? T-A, assim é. Teu toba, que eu sei que aqui não é A não. Aqui é U, T-U, tá? T-U. P de novo? E agora? É? Ei. Macharada, vocês viram que só mulherada domina essa parada aqui, velho? Porque é só, isso aqui já é treino, velho. Porque se eu nunca vi, mulher adora Tapaué, velho. Incrível, né? Trem doido. Vai mexer no Tapaué da mulher, velho. Nossa senhora. A minha mãe, os potes de sorvete, ela ficar puta se não devolver. Ela faz vatapá, leva lá pra casa. Ei, meu pote de sorvete, hein? Não é fogo. Mas Maria vende Tapaué. E ela vende Tapaué pra Caetana. Nunca mais eu falei da Caetana. Ei, teve um dia que me perguntaram, é porque assim, ó, eu postei um vídeo no Instagram, naqueles que fica 24, quando eu faço minhas cagadas, eu posto naquele que é 24 horas, eu faço mesmo, tá? Aí eu postei o vídeo porque, tipo assim, eu fui trabalhar num canto, pô, aí eu tinha que encontrar a pessoa. Aí no que eu peguei o papel, adivinha qual era o nome da mulher? Puta que os pariu. Aí eu comecei, sério, velho, sério. Aí eu comecei a ensaiar, eu tipo assim, boa tarde, dona Caetana, eu vim lhe intimar. Velho, bicho, não rolou, velho. Eu fiquei quase 1 hora parado, eu não consegui intimar a Caetana, velho. Tive que pedir velho. Não, bicho, eu não consegui, eu voltei 2 vezes no endereço, velho, sabe? Fui de uma, não consegui intimar a Caetana, velho. Como, imagina, eu olhar, mas o teu nome é Caetana, velho, não tem como, não consigo, velho. Não consegui. Mas olha só, Maria vendeu Tapaué para Caetana. Caetana comprou e deu calote. Agora Tapaué é caro. É caro. Vou colocar 50 para baixo, né? Que é só o potinho, né?
A pergunta é o seguinte, José e Maria podem ser autores e Pedro e Caetana réus no mesmo processo, certo ou errado? Certo ou errado? Por que errado? Porque não tem nada a ver um com o outro, não tem comunhão, não tem conexão, não tem o quê? Afinidade, não tem, velho. Agora seria diferente se José vende para Pedro, vende o quê? Vende, sei lá, um talão de jogo de bingo. Vende o talão de jogo de bingo. Aí beleza. E José vende a porra do bingo também para Caetana. Os dois vendem aqui para Caetana. O que acontece? Sai o resultado do bingo, os dois ganham uma panela de pressão, então frango assado. Só que na hora de pegar o frango assado, José, vazou. E eles querem a porra do frango. A pergunta é o seguinte, eles podem ficar juntos no processo agora os dois? Então entenda, não é sempre que eu vou ter litisconsórcio. Para ter litisconsórcio eu tenho que ter comunhão, conexão ou afinidade. E aqui está o perigo para a prova. Quando eu falo em litisconsórcio, eu tenho alguns tipos. O litisconsórcio pode ser ativo, passivo ou misto. Necessário ou facultativo, unitário ou simples. Não é difícil. Porque se ele meter na prova bem assim, litisconsórcio, unitário, necessário, ativo. Aí tu, que porra é essa? Primeiro, o que é litisconsórcio ativo? Ativo é quando eu tenho mais de um autor. Tranquilo esse. E passivo? Mais de um réu. Não tem dúvida. E o que é misto? Mais de autor, esse aqui está facinho, eu vou apagar, tá tranquilo? Tranquilo, não tem erro, tá? Esse aqui não dá para você errar. Litisconsórcio ativo, passivo ou misto. Agora pergunto para ti. O litisconsórcio ativo, ele sempre pode ocorrer independentemente de comunhão, conexão ou afinidade, certo ou errado? Independentemente do tipo de litisconsórcio, tem que ter comunhão, conexão ou afinidade. Agora que eu gravei, vamos para o outro. O necessário ou facultativo. Qual dos dois que você é obrigado a estar junto com as outras pessoas? E qual é o que tu pode? Não tem como errar, velho, isso aqui. Então, o que é litisconsórcio facultativo? É aquele que tu não é obrigado, você pode estar junto. É o seguinte, nós dois estamos no mesmo voo. Funcionária pública federal, cabelo aquele cheio de frescura no cabelo, né? Etc e tal, batom da Meca, aquela porra toda, aquelas roupas, né? Tipo assim, você não conhece a mulher empossada, ela muda, né? Ela muda, é muito diferente, tá? Agora, beleza, tô assim, aí eu chego assim com ela, falo, olha, a gente tá no mesmo avião, né? Beleza, tranquilo. A gente entra no avião, os caras mandam a gente descer do avião. A gente desce do avião, eles dizem que perdeu a conexão, que, no final das contas, a gente fica jogado no aeroporto lá 12 horas. A pergunta é o seguinte, ela tem direito a danos morais? Tem. Eu tenho direito a danos morais? A gente pode ficar junto no mesmo processo? Mas a gente é obrigado a ficar junto no mesmo processo? Não, então eu estou diante do litisconsórcio o quê? Facultativo. Agora imagina que este avião agora é todo mundo aqui da sala. Eu não sei qual é a capacidade de um avião. Não sei, deve caber gente pra caceta naquela porra. Vamos dizer que cabe lá 100 pessoas. Cabe mais, não cabe? Né? Mas é o pessoal aqui da sala, entendeu? Isso que eu estou colocando vocês. Avião da posse. 100 pessoas. Aí o que acontece? Está aqui o avião, 100 pessoas. Aí o que acontece? Aqui a porra atrasa. Se a porra atrasa, ela pode entrar com danos morais. Ela pode. A pergunta é o seguinte, a gente pode se juntar e entrar com a ação todo mundo junto? Pode porque não tem comunhão, conexão, afinidade? Pode. Só que a gente é obrigado? Não, então o litisconsórcio é o quê? Facultativo. Só que se tiverem 100 pessoas no litisconsórcio facultativo, é muita gente. Tu já viu como é que é uma sala de audiência? Sala de audiência é bem assim, ó. Tem aqui e tem aqui. Vai alterando. Tem uma mesona aqui, tem uma mesona. Aí bem aqui fica o Juju. Aqui o Juju. Aí ao lado do Juju fica o orelha seca. Ó, eu vou colocar bem assim, melhor até para tu entender. O dia que a porra cair regimento interno, tá aqui, ó. Tu tá olhando para aqui para a mesa. Aqui é o Juju. Pergunto para ti. Aqui tá o Juju. Se eu tô aqui, eu vou ter um camarada que ele vai ficar à esquerda. E eu vou ter um camarada que vai ficar à direita. Porque do jeito que eu coloquei aqui, tá, pode te confundir. Tu tá olhando de frente, tá aqui é o Juju. Quem que fica na esquerda do Juju? É o servidor ou é o Ministério Público?
que fica à esquerda do Juju? É o servidor ou é o Ministério Público? Lembra do zero à esquerda, o servidor público é o zero à esquerda, o Ministério Público fica à direita. Ritmo, eu fui na sala da audiência e quem estava sentado na esquerda é o Ministério Público. Ó, velho, se é primeira instância, a vara, a sessão, a regra é, do lado esquerdo é o secretário, do lado direito é que o Ministério, essa é a regra, tá? Vocês vão ver isso direto em regimento interno. São raríssimos os casos que você vai ver isso aí. Agora acontece, aqui senta o Juju, senta o Orelha Seca e senta o Ministério Público, tá? Olha só, é porque eu estou colocando assim, por isso estou dando esse erro aqui, tá? Mas deixa essa porra do jeito que está. Aí bem aqui tem a cadeira onde vai ficar o réu e seu advogado, autor e seu advogado. Como é que eu vou colocar 100 pessoas nisso aqui? Não dá, não é? Então o que vai acontecer? Diante de um destes dois litisconsórcios, o juiz pode limitar, mas ele só pode limitar se o litisconsórcio for o quê? Facultativo. Porque se ele é obrigatório, como é que eu vou limitar aquilo que é obrigatório? Não tem como. Isso eu queria entender melhor, esse litisconsórcio necessário. Gente, olha só. Vocês lembram que eu falei para vocês que um cônjuge, como regra, não depende do consentimento do outro para a propoação? Tem um caso que depende. Qual é o caso que depende do consentimento? Direito real imobiliário. Direito real imobiliário sempre depende do consentimento. Certo ou errado? Tem um tipo de casamento aqui que não depende. Qual é o casamento? Separação absoluta de bens. Isso é para te propor ação. Agora imagina que tem um cara aqui que é o autor, e vão fingir que esse autor é a Caixa Econômica Federal. Ou então outro banco. E a Caixa Econômica Federal, ela quer a casa. Por que ela quer a casa? Ela quer a casa. Só que acontece o seguinte, nesta casa está você que é esposa e você que é teu marido. Nesse caso, como a Caixa Econômica está entrando com uma ação, e vocês são réus, se a Caixa Econômica entrar contra você, que é esposa, esse réu aqui também, no caso o marido, mesmo que ele não tenha sido chamado, ele vai ter que entrar no processo. Porque eu estou diante de um litisconsórcio que é necessário, obrigatório. Se é imóvel, os dois têm que estar juntos. Então não tem para onde correr. Agora, imagina que isso daqui é um casamento coletivo e que isso fosse admitido no Brasil. E que fosse, sei lá, 257 pessoas no mesmo casamento, tipo swing, né? Beleza. O que acontece? Se eu tivesse 257 no litisconsórcio necessário, o juiz poderia dividir? O juiz poderia dividir? O que tu marcaria na prova? Pode ou não pode? Não pode. Porque ele só pode no que? No facultativo. Se eu dividir, eu estou violando a lei. Que ele é necessário, ele é obrigatório. Eu só posso dividir no litisconsórcio o quê? Facultativo. Beleza, até aí. Se alguém fizer alguma dia uma prova maluca, que não sei o que, do cão, e vier o nome litisconsórcio multitudinário. É isso aqui. O que é litisconsórcio multitudinário? É de multidão. Eu tenho uma multidão, é muita gente que atrapalha o processo, o juiz vai dividir. Mas o multitudinário, ele só pode ocorrer no litisconsórcio o quê? Facultativo. Quando que ele é necessário? Quando eu tenho disposição da lei, ou então em face da natureza da relação, como é o caso aqui do casamento. E fechando, litisconsórcio unitário ou simples. Pessoal, unitário e simples. Qual dos dois o juiz tem que dar a mesma decisão para as partes? Igualzinho. É uma só decisão. Unitário ou simples? Unitário. No simples, a decisão não precisa ser a mesma. Entendi nada, Ritz. Vamos voltar para o avião? Vamos voltar para o avião? Então é o seguinte. Imagina que todos nós estamos no avião. Só que ela entrou em Porto Velho no avião. E a gente está indo para Montevidéu, no Uruguai. Bora? Bora? Montevidéu, no Uruguai tem maconha agora, né? Vamos todo mundo para lá? Né? Olha a merda na minha cabeça, velho. Vamos todo mundo, Montevidéu. Só que ela sai de Porto Velho. Ela sai de Porto Velho e vai para Cuiabá. Cuiabá, a porra do avião atrasa. De Cuiabá vai para Campo Grande. De Campo Grande, a porra do avião atrasa. De Campo Grande vai para São Paulo atrasa. De São Paulo vai para Paraná, Paraná atrasa. Paraná vai para... A porra atrasa todinha. Ela entrou em Porto Velho. A minha amiga aqui entrou no Paraná no avião. Também atrasa. Só que o teu teve mais atrasos do que o dela. A pergunta é o seguinte. O valor da indenização dela vai ser o mesmo da minha amiga aqui, certo ou errado? Então, no caso aqui, as decisões são iguais ou diferentes? Se elas vão ser diferentes, aí eu não estou diante de um litisconsórcio único, unitário. Eu estou diante de um litisconsórcio o quê?
simples. Agora vamos mudar. Imagina o seguinte. Imagina que está aqui o Ministério Público. E o Ministério Público, ele entra com uma ação de anulação de casamento. Meu sonho, Ritz. Fala um negócio desse não, diabo. Não fala não, que depois eu vou te contar a história do carro velho. Aí tu fica com peso na consciência, tá? Sabe, pô, o carro tá velho, tem defeito, mas tu sabe os defeitos. Aí tu troca pela porra de um carro novo, aí tu vai achar que o carro novo é melhor, mais bonitinho, o capô. Às vezes é só a lataria que tá bacana. Que dentro tá mais estragado que o antigo. Aí depois quando tu vai lá no antigo, já tem alguém lá engatando a ré no antigo, velho. Então assim, ó, velho, na boa, bicho. Não vá buscar perfeição não, que nem nós mesmos somos perfeitos, tá? Às vezes é melhor você, óbvio, ninguém é obrigado a ficar com gente filha da puta, né? Se a pessoa te maltrata, aí são outros 500. Agora, velho, não pense que você vai encontrar perfeição. Ah, eu queria achar um príncipe encantado para eu casar. Vai pra caralho achar o príncipe da porra que tu vai achar. Olha só, te contenta com sapo não. E se tu achar ainda, tá? Porque diz que o homem tá escasso agora, não é não? Não tá difícil? Não tá difícil? Diz que tá difícil arrumar homem, velho. A mulher não tá conseguindo homem não. Porque os homens agora não querem mais saber de casar não, sabia? Por que será? Não, mas sabe por quê? Aí vocês são foda também, né, velho? Aí, né? É porque é o seguinte, é porque tá nascendo mais mulher do que homem, vocês já viram? Só dá mulher. Eu mesmo estou contribuindo com um monte de mulher para esse mundo. Então assim, só tá dando mulher. Então olha só, o Ministério Público entra com pedido de anulação de casamento. Está aqui o marido e está aqui a mulher. Pergunta o seguinte, eu tenho litisconsórcio aqui? Tem. Ativo, passivo ou misto? Ministério Público, autor, anulação de casamento. Litisconsórcio, ativo, passivo ou misto? Passivo. Facultativo ou obrigatório? Obrigatório ou necessário, a mesma coisa. É o quê? Necessário, obrigatório. Simples ou unitário? Velho, tu que pensou que é simples, simples seria o seguinte, olha, marido, para você o casamento está anulado. E ele, yes, e você, mulher, continua casada. Você, é o sonho do marido aqui já agora, né? Aí já é o sonho do marido. O que vai acontecer? Se eu der decisão diferente, vai dar merda, pô. Então é um litisconsórcio, que a decisão tem que ser única, ela tem que ser a mesma para todo mundo. Se a decisão tem que ser única, eu estou diante de um litisconsórcio o quê? Unitário. E se ele colocar bem assim na prova? O litisconsórcio passivo, necessário, unitário. Por que ele é passivo? Mais de um réu. Por que ele é necessário? Que é obrigado. E por que ele é unitário? Beleza, mesma decisão. Agora deixa eu ver se tu entendeu mesmo. Você tem que entender essa parada. Se eu colocar na prova mais ou menos assim. José, Maria e Pedro são autores. Autor 1, autor 2 e autor 3. E eles entram com uma ação contra Felipe. Felipe é réu. Só que eles estão juntos no mesmo processo por obrigação legal. E além disso, esta mesma lei, ela diz que, no caso, a decisão a ser dada para todos os autores pode ser diferente. Que tipo de litisconsórcio é esse? Primeiro, ativo, passivo ou misto? Ativo. Facultativo ou obrigatório? Necessário ou obrigatório? Agora que é para lascar. Simples ou unitário? Simples, do um de único. Então, tranquilo até aí, pessoal. Tem dúvidas? Ritos, mas eu não posso ter litisconsórcio necessário, simples. Não viaja nessa porra aqui não. Grava do jeito que eu falei aqui para ti, que é o que você vai precisar para a prova. Beleza, pessoal? Matei aqui, entenderam o litisconsórcio? Agora que eu fechei litisconsórcio, vamos acabar a aula de hoje. Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública. Pessoal, Ministério Público é um ponto muito cobrado em processo civil. Ele está no artigo 176 a 181.
E olha, sobre o Ministério Público, há disposição na Constituição. A Constituição Federal fala para a gente que o Ministério Público, ele é responsável por fazer a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais e indisponíveis. O que aconteceu? O CPC, ele copiou a Constituição. E no CPC está a mesma coisa. MP defende a ordem jurídica, defende o regime democrático e defende os interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. Qual é o perigo para a prova? É a banca falar que estas obrigações são da Defensoria Pública. Não. A Defensoria Pública é outra coisa. Estas obrigações são do Ministério Público. E o que mais pega está aqui, sobre as formas de atuação. O Ministério Público, ele pode atuar no processo como parte. Se é parte, ele pode ser autor ou réu. E quando que ele pode ser parte? É conforme a atribuição dele. A lei está falando, a Constituição está falando, ele vai ser parte. Não me interessa. Se ele for parte, ele pode recorrer? O Ministério Público como parte pode recorrer? Pode. Pode pedir para ouvir testemunha? Pode. Pode apresentar contestação? Pode. Pode promover a execução? Pode. Se ele é parte, ele pode tudo. Ele pode tudo. O Ministério Público pode tudo. E como fiscal? Se ele é fiscal, aqui ele não é autor nem réu. Imagina agora que eu tenho uma pessoa com deficiência, autora, e eu tenho uma empresa, ré. O que vai acontecer? Como eu tenho uma pessoa com deficiência, aqui no processo o Ministério Público não vai atuar? Vai, mas não como parte, como o quê? Um fiscal. Ele vai ver se a lei 13.146, se ela está sendo obedecida ou não. Ele vai atuar como fiscal. A pergunta é, como fiscal, ele pode recorrer? Pode. Ele pode participar da audiência? Pode. Pode executar? Pode. Ele pode fazer o quê? Ele pode fazer tudo. Inclusive, ele tem que ser intimado de todos os atos do processo. O único cuidado que você tem que ter é o seguinte: o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica tem uma diferença substancial aqui, como se ele fosse parte. Porque se você for parte, tu tem que estar em igualdade de condições, paridade de arma. Como fiscal, tu não é parte. Por conta disso, você, se tiver como fiscal, você vai ter vista do processo, mas somente depois das partes. Olha a diferença. Se o Ministério Público é o autor, ele vai ter processo, vai poder visualizar o processo junto. É o mesmo prazo. Só que se ele for fiscal, o autor vê e o réu vê. O Ministério Público só vê depois. E isso aqui despenca em provas. O Ministério Público como fiscal, ele vai ter vista do processo somente do quê? Somente depois das partes. No mais, Ministério Público como parte, pode recorrer? Pode. Ministério Público como fiscal, pode recorrer? Pode. Como parte, pode executar? Pode. Como fiscal, pode executar? Como parte, ele pode arriar as calças e mostrar a bunda? Como fiscal, também. Qual é a diferença que eu quero que vocês tomem cuidado? Porque como fiscal, ele tem vista dos autos depois das partes. Beleza. Além disso, eu tenho que gravar o seguinte: se o juiz verificar que tem uma pessoa com deficiência, ou então se o juiz verificar que ele está diante de um processo que há interesse público ou social, ou que há interesse de incapaz, ou então que eu tenho litígio coletivo pela posse da terra rural ou urbana, ou outros casos previstos em lei, que é caso de atuação do Ministério Público como fiscal, o juiz vai intimar esse Ministério Público para ele entrar no processo no prazo do quê? De 30 dias. Pergunto para ti. O Ministério Público, nesse prazo de 30 dias, se ele não entrar no prazo de 30 dias, o processo é nulo. Certo ou errado? Errado. Ele vai ser nulo se eu não tiver a intimação. Porque se o MP for intimado e der 30 dias ele não entrou, o processo segue, velho. Porque a obrigação do Poder Judiciário é fazer o quê? Intimar. Lembrando, se o juiz pega um processo, ele vê autor e réu, e ele vê que no processo tem interesse público. Ritz, o que é interesse público? É interesse público. Interesse social. O que é interesse social? Interesse social. Se é juiz, é subjetivo. Interesse de incapaz. Litígio coletivo pela posse da terra rural e urbana, ou outros previstos em lei, ele vai mandar intimar o Ministério Público. E o Ministério Público tem 30 dias para entrar no processo como fiscal da ordem jurídica.
Se der 30 dias e ele não entrar, o processo segue. Beleza até aí, pessoal? Outro ponto importante. Se ele colocar na prova a simples participação da Fazenda Pública no processo, faz com que o Ministério Público seja intimado como fiscal. Certo ou errado? Se a União tiver no processo, o Estado, o DF, o município, uma autarquia ou uma fundação pública, sempre que qualquer um desses seis estiverem no processo de uma fazenda pública, sempre o Ministério Público tem que atuar como fiscal, certo ou errado? Não está escrito aqui fazenda pública. Está escrito o quê? Interesse público. Então, o simples fato da União estar no processo, não significa dizer que o Ministério Público vai ser fiscal. Porque para ele ser fiscal, não é a União participar, não é Estado, não é DF, não é município. Para ele participar, eu tenho que ter interesse público. E o interesse público, sabe quando que pode ter? Numa sociedade de economia mista. O interesse público pode ter, sabe quando? Lá no SESC, lá no terceiro setor. Então, aqui o critério é interesse público. Beleza até aí, pessoal? Fechando essa partezinha aqui. O Ministério Público tem um benefício do prazo. O prazo do Ministério Público é em dobro para recorrer e em quádruplo para contestar. Certo ou errado? Qual é o benefício que ele tem? Dobro. Não tem benefício em quádruplo, dobro. Hidson, ele sempre vai ter o benefício em dobro, regra é em dobro, salvo se tiver alguma lei estabelecendo um benefício diferente. Porque imagina que tem uma lei falando o seguinte, ó, a parte para apresentar o documento é 10 dias, e o Ministério Público é 30. A lei não já está dando uma diferenciação? Aí eu dou o dobro, aí o cara vai ter 60, não tem lógica. Então lembra, Ministério Público, o benefício do prazo em dobro, salvo se tiver outro benefício previsto em lei. E fechando, a intimação do Ministério Público pode ser pelo Diário Oficial da União, pode ser por oficial de justiça, pode ser, tu vai marcar na prova que a intimação ela é o quê? Pessoal. O que é intimação pessoal? Para o CPC, é aquela feita através de carga, remessa ou meio eletrônico. O que é carga? É quando o Ministério Público vai no Poder Judiciário, pega um carrinho e leva o processo, ele faz carga. O que é remessa? É quando ele fica no Ministério Público e o Poder Judiciário remete o processo. E o que é meio eletrônico? Computador. Então, a intimação do Ministério Público, ela é o quê? Pessoal, do mesmo jeito que os entes da administração direta, autarquia e fundação, e também a Defensoria Pública. Eu quero que você observe o seguinte, Defensoria Pública, Fazenda Pública e MP não tem prazo em quádruplo. Todos eles o prazo é o quê? Em dobro. Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria Pública. Todos eles a intimação é o quê? Pessoal. É igualzinho. Os três, intimação pessoal e prazo em dobro. O que é advocacia pública? A advocacia pública, vocês lembram do processo da Dilma? Lembram? Pois é. Nada de política, pelo amor de Deus, que hoje em dia se você falar de política dá merda, né? Nada de política. Mas assim, vocês lembram que na Dilma, na época, tinha um cara que era advogado-geral da União, vocês lembram? Que era o Cardoso, salvo me engano. Lembra? Lembra do Cardoso? O Cardoso, ele era advogado da Dilma ou advogado da União? Da União. Só que ela, enquanto presidente, ele representava, né? Porque tinha interesse da União. Aquele cara lá, advogado-geral da União, ele entrava nesse conceito aqui, ó, porque ele estava exercendo o quê? A advocacia pública. Do mesmo jeito que o procurador do município, o procurador do estado, o procurador federal. O que é o advogado público? É o advogado do poder público. Mas advogado de quem? Advogado dos entes de direito público. E aqui eu quero ver se você lembra. Na administração pública direta e indireta, eu tenho só dois que não são de direito público. São de direito privado. E foi dito aqui em sala. Quem são os dois? Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Ou seja, a União tem advogado público? Tem. Estados? Distrito Federal? Municípios? Autarquias? Fundações públicas? E o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras? Não. Advogado público é para pessoa jurídica de direito o quê? Público. Então, esses advogados públicos, eles vão fazer a representação judicial de quem? Dos entes da administração direta, autarquias e fundações públicas. E toma muito cuidado,
Porque o CPC, ele fala para a gente que o benefício da intimação pessoal e do prazo em dobro não é para a advocacia pública, é para a fazenda pública, é para a União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública, é para eles. Porque a advocacia pública, ela é apenas um representante. Então o direito é deles. Fechando, Defensoria Pública. Defensoria Pública, artigo 185 a 187. A Defensoria Pública, ela é fiscal da ordem jurídica? Não. Quem que é fiscal da ordem jurídica? Ela é fiscal do regime democrático? Dos interesses e direitos individuais e sociais indisponíveis? Não é isso. A Defensoria Pública faz orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os níveis dos necessitados. Na prova eles podem tentar bagunçar. Só para fechar, Defensoria Pública, como é que é o benefício do prazo aqui? Em dobro. Como é que é a intimação? Pessoal, isso não muda. E além disso, além do prazo em dobro, além da intimação pessoal, todos os três, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública, caso eles ajam no processo com dolo ou fraude, eles vão tomar porrada, vão ser responsabilizados de forma civil e regressivamente. Fechando aqui, responde o seguinte: a fome está batendo? Fiquei sabendo que vai ter um bolinho hoje, ó. Mas não é agora não, pô, né? Fiquei sabendo que tem um bolinho. Então assim, né, vamos, né, rachar o bucho, né? Então você nem, eu não vou nem embora, vou comer, né? Vou comer, né? Não vai embora não, pô. Se tu for embora, daqui a pouco você vai ficar com vontade de comer bolo. Eu adoro bolo. Vocês gostam de bolo? Vocês sabem qual é o segredo do bolo para ele ficar fofinho? Vocês acham que eu vou fazer bagunça, né? Não é. Vocês sabem, tudo vocês acham que eu vou falar merda. Não, porra. Você sabe qual é o segredo para o bolo ficar fofinho? Dizer o seguinte. Ó, se tu fizer bolo que tu quiser, tem para o bolo ficar bem pretinho quando você coloca chocolate, coloca bicarbonato de sódio, o bicho fica, né? Agora eu vou te ensinar o segredo. Para o seguinte, tu faz o teu bolo fica solado. Sabe por que teu bolo fica solado? É porque você vai fazer o bolo, aí tu pega a manteiga ou a margarina direto da geladeira e joga. Você pega o ovo direto da geladeira e coloca. Você pega o leite, não pode, pô, tem que colocar o bagulho em temperatura ambiente. Se você deixar o ovo, o leite e a manteiga em temperatura ambiente e você fizer o bolo, teu bolo não vai solar. E não precisa nem tu tirar a clara, bater a clara, não precisa disso. Não há necessidade disso. Ó, segredo do bolo fofinho. Tire a manteiga e aí vai do teu gosto. Porque se você gostar de muita manteiga, arregaça. Pega a manteiga, coloca açúcar, mexe bastante. Se você gostar de muita manteiga, depois que tu colocar a manteiga e o açúcar, você vai pegar o quê? Você vai pegar os ovos, tira o pitiu. Você sabe tirar o pitiu do ovo? Sabe aquela porrinha? Tira a porra do pitiu, joga o ovo, aí tu vai colocando um pouquinho de trigo, um pouquinho de leite e mexendo. Depois você unta a forma e bota para assar, bem simples, viveram felizes para sempre. Você já viram aqueles bolos que parecem tipo assim, um arco-íris, que várias camadas de cor? Você faz bem assim, ó, pega bem assim, pega a massa, deixa um pouquinho dela branca ou amarela, dependendo da quantidade de manteiga que tu colocar, o resto tu coloca Nescau. Aí tu faz bem assim, ó, coloca no centro um pouquinho de branco, aí tu coloca no mesmo centro um pouquinho de preto. Aí um pouquinho de branco, aí a porra vai espalhando assim. Quando tu coloca para assar, fica tudo redondinho. E o que tem a ver isso com direito processual civil? Porra nenhuma. Nada, velho, nada. É só para ocupar a tua cabeça para eu saber se você entender. Me responde o seguinte. Se no curso do processo, uma das partes vier a falecer e entrar um herdeiro, eu estou diante de sucessão ou substituição processual? Sucessão processual. Se no curso do processo, uma das partes falecer e eu estiver diante de uma ação intransmissível, o que o juiz faz com o processo? Extingue. Beleza. Qual é o nome do instituto em que eu tenho uma parte que age em nome próprio, mas não defendendo o direito próprio, e sim defendendo o direito alheio? O que é isso? Substituição processual ou legitimidade ordinária ou extraordinária? Se eu sou o autor e ela é ré, e o objeto que a gente está brigando é esse pincel, se eu vender esse pincel, o fato de eu vender altera a legitimidade, certo ou errado? Só altera se ela fizer o quê? Se ela der o
consentimento. Pergunto para ti. Quando eu estou falando em direito processual civil, eu tenho um advogado. Se eu contratar um advogado, eu posso demitir meu advogado? Posso. Se a parte revogar o mandato otorgado ao advogado, ela tem quantos dias para contratar outro? Nenhum, tem que ser no mesmo ato. Agora, se o advogado pular fora, ele tem que continuar no processo por não sei quantos dias, se for necessário, certo ou errado? Quantos dias? Beleza, eu tenho litisconsórcio. Tá, beleza, ó. Autora, autora, autora. Autora, 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 mas porque elas querem. Elas querem, né? Acharam legal? Autora, 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 porque elas querem. Só que no caso delas, o juiz pode dar sentença diferente. Autora, 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 estão juntas porque elas querem, e o juiz pode dar sentença diferente. Primeiro, litisconsórcio, ativo, passivo ou misto? Ativo. Facultativo ou necessário? Simples ou unitário? Simples. Falei contigo sobre o Ministério Público. O Ministério Público, ele pode atuar como fiscal, não é? Se a União tiver no processo, o Ministério Público é obrigado a atuar como fiscal, certo ou errado? Errado. O Ministério Público, quando ele vai atuar como fiscal, ele tem que ser intimado, ele tem um prazo para entrar no processo. Qual é esse prazo? 30 dias. Ministério Público, Fazenda Pública. Quem são os 6 que fazem parte da Fazenda Pública? União, Estados, DF, município, autarquias e fundações públicas. Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria Pública gozam do benefício do prazo. Qual que é esse prazo? Dobro. E a intimação deles, como é que é o quê? Como é que é? Pessoal. E lembra que se eles agirem com dolo ou fraude, porrada, não tem diferença. Beleza? Entenderam? Lembrando que se não revisar, vai dar problema. Pessoal, tô fechando aqui. Eu vou pedir para vocês, ó, pelo amor de Deus, não falta a próxima aula. Sabe o que eu vou falar na próxima aula? Intervenção de terceiros. E eu vou começar a falar sobre as tutelas de urgência. Então, ó, velho, se tu tiver casamento, traz a noiva para cá. Diarreia, traz o pinico para cá. Velho, tiver em vias de briga, de separação, briga na porra da sala, velho. Porque assim, ó, não falta que intervenção de terceiros é um tema que está caindo muito. E também tutelas de urgência. Fiquem com Deus. Até a próxima.